Muito prazer. Essa é a Progressão Intelectual, um novo canal brasileiro que vai estar dando sua opinião sobre alguns assuntos, né? Meu objetivo, primeiramente, é aumentar minha retórica, né? Aumentar minha habilidade retórica, no caso, porque eu estou precisando muito, eu careço dessa habilidade, infelizmente. Eu tento passar minhas opiniões. Eu vou tentar passar minhas opiniões aqui ao vivo, sem qualquer, né, roteiro, coisa do tipo, fora esses pequenos pontos que vão ser apresentados para eu poder me lembrar mais ou menos do que eu quero falar e não fugir muito do assunto, né? E além disso, também tem a questão de perspectiva. Eu acredito que a nossa perspectiva, ou minha perspectiva, no momento já é bastante validada, assim, para ser passada, né, para YouTube. Já pelo. Não digo num sentido de ser melhor que as outras, mas sim que é um nicho de mais do pensar porque, né, o que acontece acontece. Não tem muita gente. Eu acredito que eu possa, né, evocar sentimentos bons ou ruins sobre a sociedade brasileira no momento. E como esse é o primeiro vídeo, eu já queria dar a minha opinião aqui de primeira sobre a esquerda e a direita brasileira, né? Nós vemos tiozões bolsonaristas dizendo que a esquerda é ontologicamente ruim em seu próprio jeito, enquanto o usuário médio de Twitter e Reddit diz logo o contrário. Se você estiver se perguntando o que é ontologicamente, mil desculpas pelo uso do termo. A questão da existência, né? Eles são ruins por acreditarem em valores esquerdistas ou acreditarem em valores direitistas, entende? Né? E eles são inerentemente ruins, intrinsecamente ruins. E nós temos aqui alguns valores da direita. Primeiro de tudo, a religião. Nós vemos muitas pessoas de direita. Não é por muitas pessoas de direita acreditar no negócio que o valor vira intrinsecamente da direita, mas é a direita brasileira. Então, que os brasileiros de direita pensam, acreditam e, né, têm oposição na questão da esquerda, né? Por exemplo, eu acredito ao menos que todo mundo viver bem não é um valor apenas da esquerda, a direita também quer isso. Mas para atingir este resultado, eles acreditam em coisas diferentes. A primeira, no caso, seria a religião. Eles acreditam que é muito interessante. Pelo contato que eu tive com as pessoas de direita, é por uma questão da fé. Eles têm algum embasamento nisso, com alguns estudos que demonstram que a fé em um poder superior ou que a vida após a morte pode ser interessante para a população, né, fazer boas ações. Eles valorizam a estabilidade. A estabilidade
mais num sentido do progresso, então progresso incremental, e uma economia liberal, né? Uma economia que não tem a mão do Estado, tem só a mão invisível do mercado. E todos esses graus vão depender do tipo de direitos que tu vai encontrar. Nós temos, por exemplo, os bolsonaristas que são muito mais a favor da religião. Ou, por exemplo, um firme acreditador no libertarianismo vai focar muito mais na economia liberal. Ou um reacionário vai focar muito mais na estabilidade, né? Todos esses aspectos podem ter aqui. E a esquerda ela acredita no progresso, ou seja, que a linha da história é única e que, todo o progresso que a gente tiver para um sistema melhor, que neste caso seria o socialismo, acontece linearmente. Então, se nós temos progresso para essa ideologia, isso é bom, né? Intrinsecamente bom. Seja os fins justificam os meios, ou coisa assim. Nós temos um aspecto revolucionário. Isso vem até da Revolução Francesa. A esquerda sempre foi, não digo que sempre foi ou sempre é, mas geralmente é o lado mais revolucionário da história. Ou seja, eles veem, por exemplo, uma injustiça acontecendo, eles geralmente vão optar por acabar essa injustiça de forma rápida, do que um aspecto mais incremental. Por isso que você até consegue achar muitas opiniões de pessoas da esquerda em que, por exemplo, a questão do meio ambiente não, a gente está perdendo nisso. Mesmo que as maiores companhias do mundo estivessem, né, mais vendo esse lado do meio ambiente, o aspecto incremental meio que fez algumas pessoas da esquerda não gostarem, né, do que tá acontecendo. Eles querem, pum, zero carbono, imediato, pum. E uma economia altamente intervencionista, principalmente no Brasil, nós vemos isso. Há um aspecto de ser o status quo, na esquerda, então manter o poder é mais fácil quando se tem uma economia intervencionista, mas nem é por isso mesmo, mas pela questão, como eu explico, uma questão de ver, né, que o Estado, por exemplo, tem que oferecer dinheiro, né, algo que não acontece em várias políticas de direita. Ou seja, nós vemos, por exemplo, o Bolsonaro querendo reduzir o número de ministérios e a Dilma querendo aumentar o número de que a Dilma teve maior número de ministérios, confundi. O Lula querendo aumentar o número de ministérios. E infelizmente nós temos alguns apoios a ditaduras, né? Que é algo muito comum no Brasil e é algo muito estranho. É infelizmente algo contraditório da esquerda. Mas eu deveria ter substituído isso pela questão da igualdade. Não, equidade a todos. Ou seja, não é a igualdade de oportunidade, mas a equidade de resultados.
né? E nós temos o centro. O centro é a parte mais infeliz, eu acho, do Brasil. São completos lagartos, príncipes, como eu chamo, por causa do Maquiavel. Eles puramente gostam de ter poder, então eles têm poder. Nós vemos várias questões com isso, por exemplo, com Geraldo Alckmin mudando de lado, antes sendo oposição, agora sendo a favor do Lula, sendo até seu vice. Nós vemos, por exemplo, a grande parte do MBL, que era antes de centro e agora é de direita. E só não consegue alterar agora porque agora já montou uma base com pessoas de outros movimentos de direita. Nós temos uma economia intervencionista, ou seja, deveria mudar, populista. E infelizmente o centro é apenas a cultura do Brasil diluída. Ou seja, nós tínhamos a direita também populista durante a pandemia, nós temos a esquerda populista. Então o centro claramente vai ser populista, porque pega a mediana dos dois. Enfim, tudo que eles querem infelizmente é se manter no poder. E por isso que eu criei até esse canal. Que eu acho que o centro, que é mais ou menos também o povo médio, né? Se nós pegarmos uma pessoa do povão aí, provavelmente vai ser mais de centro do que mais de esquerda ou mais de direita. E é triste, porque o centro não pensa, o centro age conforme o poder está distribuído. E agora a gente vai ter os problemas de cada uma. Então vamos lá. O maior problema da direita hoje em dia é que eles não, como é que eu explico? Eles não têm retórica boa. A retórica deles é uma, desculpe a palavra ruim. A retórica deles é horrorosa, tá? Principalmente do presidente Bolsonaro. Eu nunca vi uma pessoa assim tão consistentemente ruim em toda a entrevista que ele dá. Ele deveria segurar, mas ele, a questão da direita hoje em dia no Brasil é que eles dão muita munição contra seus inimigos e que eles têm um aspecto vitimista, né? Então, por exemplo, qualquer coisa que passa, contra eles ou sei lá o que, eles criam uma conspiração. O Estado está contra mim. Eles deveriam ser, mais pragmáticos com relação a isso. É óbvio que se o status quo está para a esquerda, a direita vai ser linchada. Mas, você também tem que, dar uma diminuída aí nesse vitimismo. Por um lado da esquerda hoje em dia. Eu diria até, é o problema nas escolas. Ou, como eu explico, a doutrinação das pessoas.
A esquerda foi muito boa politicamente falando, mas por ser muito boa politicamente falando, os valores, né, dos brasileiros, ou um pouco como eles são ensinados, assim, acaba refletindo a esquerda mais do que um pensamento mais livre, no caso. Então nós temos, por exemplo, professores na sala de aula dando, né, dicas ou sendo abertamente de esquerda em suas aulas, o que é um completo absurdo. Mas para mim este é o maior problema da esquerda, né, brasileira. Nós temos o centro. E o maior problema do centro é que eles não querem mudar nada. Eles só querem o poder, né? Esta é a progressão intelectual. E muito obrigado por participarem do meu primeiro vídeo. Até.